Eu sofri um acidente em 2004, em janeiro de 2004, dia 4 de janeiro de 2004. Fiquei um ano com o Ilizarov, né, que era aquela gaiola de ferro. E depois que eu tirei, eu esperei mais 6 meses, ainda ajudar um pouco mais o calo ósseo, que eu tive uma perda óssea gigante, assim, enorme. E até depois que se estabilizou, eu fiz uma plástica no outro ano, e aí no outro ano subsequente, no caso 2 anos depois, em janeiro de novo, daí eu estava brincando na praia, brincando de pegar jacaré e tal, e até por eu ainda não estar acostumada com a questão da minha perna, que eu não sentia ela muito bem, eu acabei quebrando a perna de novo, e fiquei mais um tempo internada, coloquei mais uns pinos, uns parafusos, e aí a atrofia foi mais severa, né, e aí eu busquei um contato com a Flodef, que eu já tinha ouvido falar, e busquei informação para fazer alguma modalidade, né? E acabei sendo apresentada para o remo, e aí foi paixão à primeira vista, né? O técnico, quando eu cheguei aqui, que eu comecei ele me apresentou, que eu fui dar as primeiras remadas, ele já viu que eu tinha já um passo à frente, que eu já tinha já alguma coisa foi muito fácil para mim. Em menos de uma semana eu já estava remando na água, enquanto que algumas pessoas já levam meses ou um mês para poder estar remando sozinho na água, né? Eu ainda não me encarava ainda como deficiente, porque se tem essa transição, você pode estar temporariamente com uma limitação física, mas ela pode... Por isso que a gente tem a classificação funcional dentro do esporte paralímpico, porque ele não é uma classificação estática. Dependendo da situação e da natureza da deficiência, ela pode ser progressiva ou ela pode regredir. Eu também fui lutadora, né, o judô, e fiz capoeira, fiz tudo que tinha, de onde eu estava sempre brincando, era tudo para mim uma brincadeira e uma diversão, assim, né. A minha caminhada é limitada, eu não posso caminhar muito e não tem impacto, não que eu não consiga. Sim. Eu consigo, mas eu sinto muita dor e aí eu tenho que me preservar certos movimentos. Mas a flexão do joelho eu não tenho, ele é bem travado. E aí isso implica na mudança do meu centro gravitacional, então eu tenho todo um trabalho e uma coordenação e uma consciência corporal também que me ajuda demais. Assim, eu vejo quanta facilidade que eu tenho em relação a outras pessoas a absorver algumas informações que ninguém precisa me passar, eu capto com um olhar. Por causa disso eu consigo ver algumas coisas e me desenvolver tão bem no esporte. Eu abandonei uma faculdade de tecnologia da informação, não consegui concluir também depois a graduação em educação física, por causa das dores que me decorrem de eu ficar muito tempo sentada na mesma posição, porque a postura é inadequada, né? Por mais que eu me corrija tudo, né? Então tem atrofia, é um problema que eu tenho no joelho, mas causou uma atrofia de quadríceps, glúteos e todo um hemisfério do corpo que é um pouco diferente do outro, então isso vem a causar um abalamento discal, alguma coisa, então tem que tomar uma série de cuidados. E aí eu faço alguns projetos também voltados com o esporte, né? Então eu faço bastante questão burocrática e administro a minha vida, assim, né? Finanças, tudo isso também já é bastante, né? Bastante coisa, assim, que ajudo com a minha família, ajudo a administrar as finanças com a minha família e as minhas finanças pessoais também. Eu dei algumas aulas, arbitrei alguns jogos, assim, Olimpíadas da PAI, né, na época também, participei bastante, mas não era remunerada, mas como estágio, como trabalho voluntário. E aí o meu primeiro campeonato foi em agosto também, em 2006. A modalidade foi tornada paralímpica em 2005, né, começou a entrar no calendário regular da Federação Internacional. E em 2006 o Brasil fez a primeira... equipe completa. Em 2005 foi só um atleta, em 2006 foi equipe completa, eu fui e ficamos em 8º no nosso primeiro campeonato na Inglaterra. E aí depois, em 2006 em 8º, em 2007 fui campeã mundial, daí trocamos foi um outro atleta que participou comigo, né, de São Paulo, e a gente foi campeã mundial na Alemanha em 2007. Classificamos para 2008 em Pequim, aí eu fui medalhista de bronze em Pequim. A medalha de ouro era nossa, mas eu tive um probleminha de sinusite também e algumas outras coisas também que influenciaram bastante no resultado. Em 2009, daí fui vice-campeã na Polônia. Em 2010, fui 4º lugar no Campeonato Mundial da Nova Zelândia. E aí, em 2011, eu tive uma lesão, não participei do campeonato. Em 2012, nós ficamos em 7º, em 8º, de novo na Olimpíada de Londres. E 2013 eu tive uma outra contusão que eu não pude participar do campeonato mundial, mas participei de outros, tive outros resultados bem importantes também de pódio.
Aí eu só estou falando mais de mundial, que é o mais importante, né? E aí o ano passado a gente voltou ao pódio com a medalha de bronze na Holanda, no Campeonato Mundial da Holanda. Então, esse ano agora tem um campeonato na França, que é o Campeonato Mundial, que é o pré-olímpico, né? Então, os primeiros 8 barcos já classificam direto para a Olimpíada, já garantem o barco na Olimpíada. E aí depois sobram 4 vagas também que vão ser disputadas em uma repescagem em outras competições. O remo, ele é um esporte muito, muito difícil. Ele faz uma seleção natural já logo de começo, assim, porque primeiro a insegurança que causa se está remando um barco tão inseguro, né, tão fácil de virar. Daí primeiro a pessoa já tem que saber nadar, né? O treinamento físico, ele machuca muito, a gente sai com a mão muito machucada, assim como se fosse um atleta de argola ou da ginástica que sai realmente com a mão rasgada, né? Machuca muito e tem que cuidar muito da postura, então dá muito problema nas costas, na lombar, ombro, então tem que tomar muito cuidado de fazer uma preparação física com muito peso, muita carga e força, para quando você for para a água não se machucar e não ter uma lesão, uma tendinite. Mas principalmente também a questão de ser um esporte de resistência de força e anaeróbio. Então, quando você está no último minuto de prova, você já está no anaeróbio há muito tempo. Então, o teu cérebro já começa, se não tiver um certo controle da força e da respiração, você já começa a ter uma descoordenação motora, e não são poucos os casos de pessoas que desmaiam no final de uma prova, né? Tem muito atleta que não consegue passar esse limite, né? Porque a gente se mantém bem no esporte enquanto ele ainda está prazeroso, mas chega um certo momento que ele é desesperador, né? Tem um desespero ali no final. Então, saber o tempo que você consegue suportar, né? Esse desespero no final, essa falta do oxigênio mesmo é bem fundamental, é o que diferencia o campeão do primeiro para o segundo lugar. O meu adversário, ele não é o meu inimigo, né? Ele não traz problemas para mim, porque eu não convivo com ele diariamente. Quem traz problemas, às vezes, é um problema de relacionamento no barco, com o atleta, né? Eu já tive esse foi um dos problemas, a gente não ter pegado a medalha de ouro em Pequim. Nós tínhamos os melhores tempos, nós éramos os mais fortes, já comprovados isso com os nossos tempos, com dados, mas aí, em razão da questão comportamental, questão cultural de ser um homem, ser uma mulher, a voz passiva e a voz ativa, esses pequenos detalhes é que vão fazendo a diferença. E o chefe da equipe tem um papel preponderante nisso também, né? Porque o atleta está ali no meio, ele precisa de uma orientação, especialmente a questão técnica, sim, mas também na parte de inteligência emocional, e para mim, para o brasileiro, é um dos principais aspectos que fazem com que os atletas brasileiros tenham mais dificuldade para se chegar e para se manter no pódio. O meu principal desafio hoje é mais comigo, porque estou com 40 anos, né? E também, que é uma coisa que sempre aconteceu, às vezes não ter um parceiro com as mesmas características, mesmo física, psicológicas, né? Então eu tenho tido parceiros muito diferentes, né? São 6 parceiros que eu tive até hoje no barco. Eu tenho me mantido, mas os homens têm mudado. Eu já tive parceiros que, por causa de um determinado tipo de deficiência e o centro de gravidade dele ser deslocado, para ele era importante que o barco tivesse um pouco deslocado o centro de gravidade também, enquanto que para mim era fundamental que ele tivesse bem centrado no meio do barco. Quando está próximo de competição, é sempre dormir pensando no treino, acordar pensando no treino, comer para o treino, treinar, voltar, comer, dormir, treinar, comer, acordar, dormir, treinar. É assim, né? Não tem espaço para mais nada. E eu gosto, né? Eu tenho bastante satisfação, venho com bastante alegria. E eu treino em casa, assim, no período de baixa temporada, eu treino bastante em casa. Eu tenho uma academia no meu condomínio e aí eu já tenho, né? Eu já treino sozinha, pela experiência que eu tenho, e até a formação de educação física também já me ajudou bastante. E assim, para Pequim, a gente ia para São Paulo, a seleção se reunia lá, me encontrava o parceiro de barco, né, o meu proa, lá a cada 40 dias. Então a gente já tinha um treino feito, aí chegava lá, a gente fazia todos os testes de lactato para acertar o treinamento aeróbio na frequência, tudo certinho. E aí aqui eu botava em prática e depois voltava, era novamente avaliado, e aí só ia para fazer a parte técnica da junção dos dois atletas, né? Os atletas, eles são
pela determinação, pela garra, pela vontade de viver, pelo coração batendo mais forte, pelo suor pingando, pela expressão da força, que isso emociona. Mas o esporte paralímpico, ele tem um valor a mais, assim, a gente nota quando a gente vai o quanto que é admirado. A vivência que tem, que é quando a gente vê uma pessoa sem braço ou sem perna nadando, correndo, pulando, a gente vê que até agora é o slogan da campanha do Comitê Paralímpico, que do impossível, né? Que não existe o impossível. De alguma maneira a gente consegue chegar lá. Se não for caminhando, a gente vai engatinhando, vai nadando, vai se arrastando, mas que a gente chega, também a gente chega. O importante é não desistir. Porque a gente imagina que a pessoa tinha tudo para estar infeliz, chorando, reclamando da vida e achando que já morreu, estando vivo já morreu, e na verdade não, está ali celebrando a vida, cheio de energia, cheio de vontade. É lindo demais, eu admiro e acho uma bênção para mim poder participar e ser parte desse movimento no mundo, né? Eu sou filha de pescador, de família simples, vários colegas que participam do remo comigo, alguns têm deficiência decorrência da violência, de tiro, né? Tem alguns com lesões medulares de tiro que atingiu a medula e que, né, tinham a proximidade com a violência e que hoje deram uma reviravolta na vida e trouxeram com isso junto à família e os amigos, e isso vai sendo uma corrente positiva que vai influenciando e vai contaminando outras pessoas. Então eu entrei no momento certo, no lugar certo e continuo na direção certa, né? Eu vejo que foi um caminho de acertos, especialmente pela minha condição de saúde. Hoje eu estou muito melhor que quando eu comecei, né? Eu mancava bastante quando eu comecei, eu tinha muitas dores, né? Então eu tinha uma série de problemas físicos mesmo, né? Decorrente disso, estava deprimida também, estava chateada, assim, né? Natural. E aí tudo isso então veio só a acrescentar positivamente, assim, né? Eu pretendo seguir sempre, remando sempre, assim, para minha qualidade de vida, para minha satisfação pessoal, né? Talvez nem tanto com esse mesmo compromisso, mas competitivamente enquanto eu for competitiva. Até o fim, enquanto não chegar alguém que me tire de lá e que seja realmente melhor que eu não entrego para ninguém.